uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Ash e Pikachu, uma das duplas mais amadas e icônicas de todos os tempos, que cativou e inspirou milhares de pessoas de toda uma geração, juntos a uma série de poderosos monstros de variadas cores, formas e tamanhos, que viraram uma febre mundial desde o momento em que foram lançados há mais de 20 anos atrás. Os Pokémon são os monstros mais amados e queridos de todo o globo terrestre e fizeram e ainda fazem parte da infância de milhões de pessoas pelo mundo todo e continuam fazendo um enorme sucesso que parece não cessar nunca, mesmo com o passar dos muitos anos. Mas o que existe por trás desses personagens que encantaram um grande número de pessoas pelo mundo? Muitos fatos apontam que pode existir uma forte ligação da franquia Pokémon ao satanismo e a práticas muito antigas ligadas à alta magia negra. Mas seria esse o motivo do grande sucesso do desenho Pokémon? Ainda nesse vídeo, vamos analisar os perigos que se escondem por trás do novo jogo da franquia Pokémon, chamado Pokémon GO, que virou uma febre mundial em poucos dias e após o seu lançamento tem causado um grande caos e alguns dos muitos acidentes que ainda podem estar por vir. Agora, vamos analisar. Pokémon. Pokémon é uma franquia muito bem sucedida que já faturou mais de 40 bilhões de dólares e é baseada nos personagens que juntos recebem esse nome, Pokémon, que por sua vez são uma variedade muito grande de diferentes monstros espalhados pelo mundo todo, com poderes e habilidades fora do comum. Esses personagens foram criados pelo japonês designer de jogos Satoshi Tajiri em 1995. Segundo ele, a ideia de criar os Pokémon veio da sua infância, quando a sua mãe o proibia de ter animais de estimação em sua casa, e então Satoshi saía pela floresta e áreas verdes próximas à sua casa, coletando insetos variados que ele colecionava. Daí vem a ideia principal do desenho, que consiste em que uma pessoa pode se tornar um treinador Pokémon e pode sair pelo mundo usando o que eles chamam de Pokébolas, que são uma espécie de recipiente usados para capturar e manter presos esses monstros, que depois de capturados servirão aos seus donos, que poderá usá-los para se enfrentar em batalhas ou para realizar tarefas variadas ordenadas pelo seu dono. Muitos não fazem ideia, mas existem muitos fatos que mostram que Pokémon parece ter sido inspirado pelas artes da alta magia negra, chamada Goetia. A Goetia é um conjunto de ensinamentos e rituais ocultos dados por anjos ao rei bíblico Salomão, citado na Bíblia como o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Esses ensinamentos permitem que uma pessoa possa invocar demônios e capturá-los usando um círculo mágico desenhado no chão.
Os demônios capturados são confinados num vaso de bronze e então, a partir daí, a entidade terá que obedecer todas as ordens do seu dono. Muito parecido com o conceito do desenho Pokémon, no qual uma pessoa pode capturar esses monstrinhos e para isso usa uma Pokébola onde o monstro ficará confinado, muito semelhante ao vaso de bronze usado por Salomão e outros praticantes da Goetia. Outra semelhança aparece nos jogos de Pokémon para Game Boy. Repare que os Pokémon, ao aparecerem, são mostrados sempre dentro de uma espécie de círculo, aonde permanecem até serem capturados pelo jogador. Muito parecido com o jeito com que os demônios são invocados e também aparecem retidos num círculo nos rituais satânicos da Goetia. A palavra Pokémon é uma fusão de duas palavras, Pocket e Monster. Essas palavras juntas significam monstro de bolso. Se olharmos no dicionário, a palavra monstro significa uma criatura assustadora, uma aberração ou uma pessoa maligna. Mas em alguns outros dicionários podemos ver que a palavra monstro também significa demônio ou espírito maligno, o que faz com que a palavra Pokémon possa também significar demônio de bolso. A lista de Pokémons existentes é grande e muito variada, cheia de monstros com formas, tamanhos e poderes diferentes, e se parece bastante com a lista de demônios encontradas nos livros que ensinam as práticas satânicas da Goetia. Alguns dos Pokémon se parecem em muito com alguns dos demônios da Goetia, dando a entender que o criador do desenho pode sim ter se inspirado neles para a sua criação. Vários outros Pokémon carregam simbolismos ligados ao satanismo, como é o caso do Pokémon chamado Alakazam, um Pokémon com grandes poderes paranormais e psíquicos, que chama a atenção pela sua grande semelhança com um demônio já muito conhecido aqui no canal, chamado Baphomet, que é usado para representar o diabo. A cabeça desse Pokémon, nitidamente, foi desenhada com o formato de um pentagrama invertido, um símbolo satânico que também representa o demônio Baphomet e é usado em rituais de magia negra. A evolução anterior desse Pokémon se chama Kadabra e também carrega um outro simbolismo usado no satanismo. Esse Pokémon possui 3 raios em seu abdômen, mesmo não sendo um Pokémon elétrico. O raio é um outro símbolo satânico da queda de Satanás, que segundo a Bíblia caiu como um raio, e por isso é usado como um dos símbolos no satanismo. Esse mesmo símbolo também é mostrado na cauda do personagem principal chamado Pikachu. E ainda podemos ver o mesmo simbolismo do raio no rosto do protagonista do desenho, Ash Ketchum. Coincidência?
As 3 evoluções desse mesmo Pokémon citado anteriormente têm os nomes de Abra, Kadabra e Alakazam, que juntos formam uma frase muito conhecida e associada a truques de mágica. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que essas palavras eram usadas em rituais de ocultismo para feitiços que variavam entre feitiços de cura, de invocação de entidades e até mesmo de destruição e morte. Essas palavras eram usadas inclusive pelo bruxo Aleister Crowley, que ficou conhecido como um dos homens mais malignos que já existiu e que ficou conhecido como a besta 666 pelas suas maldades. Outro Pokémon que carrega um outro simbolismo satânico é um chamado Jirachi, um Pokémon aparentemente simpático e acima de qualquer suspeita, mas que possui um olho em seu abdômen, que é uma referência ao símbolo do olho do diabo usado pelos Illuminati. Esse mesmo simbolismo do olho aparece em mais alguns Pokémon, como é o caso do Pokémon chamado Magnemite, que possui apenas um único olho, e um outro Pokémon chamado Unknown, todos eles fazendo referência ao olho do diabo, símbolo dos Illuminati. Vários outros desenhos animados contêm personagens com um único olho, fazendo sutilmente referência a esse simbolismo satânico e mostrando que boa parte dos estúdios de animação estão envolvidos com a elite ocultista. Ainda em um episódio do desenho Pokémon, Ash aparece fazendo o sinal da mão chifrada, gesto que representa o já citado demônio Baphomet, que é usado no satanismo para amaldiçoar. Em um outro episódio do desenho, Ash acha uma relíquia muito antiga que parece uma espécie de Pokébola, e ao ter contato com ela, é possuído por um espírito maligno que diz querer dominar o mundo e fica completamente fora de si e com uma voz satânica, como em uma possessão demoníaca. Luz, venha para fora da escuridão. Primeiro todos vocês se curvarão diante de mim e depois vocês me entregarão todos os Pokémons que têm em seu poder. E desta vez eu vou conquistar o mundo de vocês sem falhar. Luz, venha da escuridão. Esse é o feitiço. Seria essa mais uma dica das raízes ocultistas dos produtores do desenho? Em 2016, a Nintendo lançou um novo jogo do Pokémon que virou uma febre mundial. O jogo se chama Pokémon Go, que é um jogo para smartphones
que usa realidade aumentada, que permite ao jogador ver os Pokémon em tempo real e no mesmo ambiente que ele, através da tela do seu celular. O jogo tem causado um grande caos e muitos acidentes desde que foi lançado, pois os monstros podem aparecer a qualquer hora ou lugar, inclusive no meio de uma rua movimentada e com trânsito. Um homem chegou a sofrer um acidente gravíssimo ao bater o próprio carro contra uma árvore por estar distraído com os Pokémon que apareciam na tela do seu celular enquanto ele dirigia, e por muito pouco não acabou morto. Outros 2 jogadores na Califórnia caíram de um penhasco também tentando capturar Pokémons que estavam em cima de uma montanha de frente com a praia. O terreno do local deslizou e um dos rapazes caiu de uma altura de 15 metros e o outro de uma altura de 30 metros, mas caíram na areia e sobreviveram apesar do estado grave de ambos. Um outro rapaz de 17 anos foi assaltado e esfaqueado ao entrar distraidamente num bairro de alta periculosidade em Chicago, nos Estados Unidos, também atrás de um Pokémon que só existia na tela do seu celular. O jovem foi roubado e ferido e socorrido pelo dono de uma loja do local, que chamou a polícia. A Nintendo investiu mais de 20 milhões de dólares na criação desse novo jogo, mas estranhamente está oferecendo o jogo gratuitamente. Esse mesmo jogo tem completo acesso à localização GPS e a várias informações privilegiadas sobre os jogadores, e muitos acham que esse jogo é mais uma armadilha da elite para espionar e rastrear a população que está cada vez mais distraída e fora da realidade, virando verdadeiros zumbis hipnotizados pelas telas dos seus celulares. Nesse vídeo, podemos ter uma pequena noção da quantidade de pessoas que se renderam ao novo jogo. E então, os Pokémon fizeram parte da infância e ainda fazem parte da vida de muita gente, mas esses monstrinhos amados por muitos têm o seu lado oculto e diabólico, coisas que estão presentes na maioria dos desenhos animados que são usados pela elite para passar mensagens e manipular as mentes das pessoas que os assistem, doutrinando o público com as ideias satânicas da elite que controla toda a mídia. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.